Olá, amigos do canal História Artes, tudo legal? Tudo bem com vocês, galera? Bom falar com vocês aqui novamente. Hoje eu vim trazer para vocês um podcast sobre literatura, né? Gosto muito de literatura, também do audiovisual. Vocês que me acompanham já há alguns anos sabem disso. Vocês viram que posso trago aqui algo diferente, assim, da literatura, seja nacional ou internacional, também sobre filmes. Outras coisas ligadas ao mundo das artes, né, ou da própria educação de âmbito geral, ou da área da história, né, que possa também estar ligado ao mundo das artes. Nesse caso, eu vou contar uma literatura nacional, fazer uma breve resenha, né, sobre Memórias Póstumas Brás Cubas. Essa faz parte de uma tríade, né, ou seja, de três, né, conhecido como tríade machadiana, escrito por Machado de Assis, sendo o primeiro livro dos três livros, que foram, no caso, Quincas Borba, em 1881. Perdão, desculpe, corrigindo. Memórias Póstumas Brás Cubas, que é esse livro que eu vou comentar agora. O Quincas Borba, que eu já gravei sobre ele, né? Aqui anteriormente, no ano passado, que foi posteriormente. O Memórias Póstumas Brás Cubas foi em 1881. 10 anos depois, em 1891, foi o Quincas Borba. E por último, talvez o mais conhecido deles, ou o mais falado, né? Em 1899, se eu não me engano, se eu me engano, 89 ou 99, galera. Eu não tenho certeza agora. Me fugiu. Tô falando de cabeça. Foi o Dom Casmurro, né? Que tem a Capitu, enfim. É muito interessante. Sendo o Memórias Póstumas Brás Cubas a primeira, e foi o que destacou Machado na área do romance, né? Machado de Assis já era contista, né? Já escrevia contos, né? Como eu escrevo contos, são histórias mais curtas, né? Com desfecho mais breve, com poucos personagens, enfim. Machado tem muitos contos interessantes, que valem a pena ser lidos, muitos deles disponíveis no site da Amazon Brasil, gratuitamente. E esse livro até eu consegui também, confesso, consegui o e-book, né, o livro digital, na Amazon Brasil. Também é possível adquiri-lo no site da Câmara dos Deputados, editora Câmara, tá? Gratuitamente também é possível, não só ele, mas muitos outros da marca Prazer de Ler, tá? Uma das marcas da editora Câmara. E porém eu consegui gratuitamente no site da Amazon Brasil, o e-book. E é muito legal, gente. Sim, eu já conhecia a história pelo filme, né? Tem um filme também que estava disponível no YouTube completo. Filme muito bom. E o filme é muito fiel ao livro. Terminei o livro hoje. E basicamente é a história porque póstumas, né? Porque é a história sendo narrada por uma pessoa que já morreu. Então por isso é póstumo. É uma história póstuma. Então, assim, é o personagem Brás Cubas, já falecido, contando sua própria história, narrando sobre si mesmo. Então, assim, Machado de Assis ele tem características muito específicas, que eu noto na escrita dele. E eu confesso que ele é meu autor preferido de nível nacional, de âmbito nacional. Tem já li outros autores muito bons, mas particularmente gosto muito de Machado de Assis. Assim, então, talvez também porque eu passo por lugares que ele narra nos livros, né? Atualmente eu estou numa escola aqui no Rio de Janeiro, que eu literalmente passo por lugares que ele narra. Né? Por exemplo, eu atualmente estou trabalhando num bairro chamado Laranjeiras. Quem é do Rio de Janeiro deve conhecer, eu já ouvi falar, que é na zona sul do Rio de Janeiro, uma escola municipal, atuando como servidor público temporário. Não necessariamente nesse livro ele narra Laranjeiras, mas em outros contos ele narra Laranjeiras, em alguns romances ele narra Laranjeiras, ou bairros vizinhos como Cosme Velho, enfim, Rio Comprido, lugares por onde eu passo esporadicamente ou onde eu estou, tenho estado pelo menos atualmente com frequência. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas tem essas características de Machado. São capítulos curtos, bem curtos às vezes, literalmente de uma folha. Eles têm um humor
debochado, né? Um pouco ácido às vezes, mas ao mesmo tempo suave. Não é nada, você não vai cair de gargalhada, mas é mais debochado. E a história se desenvolve de forma que é fluida. Então você lê de forma agradável. Eu já comentei anteriormente, quando eu falei de Quincas Borba, que não necessariamente você tem que ler na sequência. Mas se você ler primeiro, agora que eu terminei o primeiro livro, né, fiz a leitura totalmente contrária. Eu li primeiro Dom Casmurro, posteriormente o Quincas Borba, e agora terminei o primeiro livro, que é Memórias Póstumas Brás Cubas. Se você realmente ler na sequência, do 1 ao 3, você vai encontrar assim, uma certa lógica, terminando Memórias Póstumas para depois Quincas Borba. O Dom Casmurro, propriamente dito, não tem nenhuma ligação direta com a tríade Machado. Assim, faz parte da tríade, mas não faz ligação completa com os livros anteriores. Então, assim, por isso que eu digo que não faz muita diferença você não ler os livros na sequência. No entanto, você, ao ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, você verá personagens que estão no Quincas Borba, pelo menos no início da história e no próprio título do livro. Não quero entregar muito para não dar spoiler, mas é um livro que vale a pena ser lido, tá? Todos os três, né? Em específico agora falando do Memórias Póstumas de Brás Cubas. É o primeiro livro da tríade machadiana, né? Que tem o foco realismo, né? Ou seja, contar a realidade da época do Machado de Assis, né? Mas com todo humor, enfim, com toda uma sátira. E é isso, gente. Vale a pena. Se vocês quiserem o livro, como comentei, vocês conseguem gratuitamente, não só esse, mas muitas outras literaturas de outros autores até, no Editora Câmara, o site da Câmara dos Deputados Federais, né? O site de Brasília, gratuito, ou na versão impressa. Alguns deles têm versão impressa, que você paga o valor da impressão, literalmente custo, gente, papo de R$6, R$5, mas você consegue de graça o e-book, tá? Eu, no meu caso, tenho o e-book. Mas ambos vale a pena. Se você deseja o livro mesmo, pegar o livro, né? Sentir o cheiro do livro novo, vale a pena. Vale a pena acessar o site da Câmara. Agora, para você estar tranquilo, o livro digital, como para mim, eu particularmente leio mais atualmente livros digitais do que físicos, você pode baixar no site da Câmara facilmente, ou caso esteja disponível ainda no site da Amazon, você pode baixá-lo gratuitamente também por lá. A prazer de ler, no caso, é a opção, né? Publicado pelo site da Câmara. Existem outras editoras, né? Porque esse livro é um livro de domínio público, mas deixou aí essa opção do prazer de ler, porque você vai ter um livro muito bom a um baixo custo ou a custo nenhum, custo zero. Tá bom, gente? Esse é o podcast de hoje, trazendo essa pérola nacional, né, esse clássico nacional, que vocês também podem encontrá-lo, como comentei, no audiovisual, né, no filme, muito fiel realmente ao livro, confesso, foi muito fiel, e foi por onde eu cheguei ao livro, né, no YouTube. Caso não tenha retirado, né? Acredito que não. Vou até procurá-lo novamente. E completo, né? Muito legal. Então, assim, vale a pena ler o livro e ver o filme, ou vice-versa. Mas o livro é sempre mais completo, como a gente sempre comenta, né? Mais completo que o filme. O filme acaba simplificando a história, condensa, né? É isso. Tá bom, gente? Em breve eu vou trazer mais podcasts aqui. Temos algumas histórias legais para contarmos. Enfim, vou explicar alguns áudios que eu gravei aqui anteriormente, né, que vocês devem ter ouvido. E eu vou explicar isso no próximo podcast para vocês do que se trata. Tá bom? Os podcasts anteriores que estão aqui, que alguns de vocês já devem ter ouvido. Eu vou explicar por que eu ter gravado eles no próximo podcast. Um abraço a todos aqui do professor Marcos Paulo, professor de História do Brasil, História da Arte e outras formações, né? História profissionalizante e tecnológica, enfim, e outras formações mais recentes agora que eu tenho obtido e quero compartilhar com vocês posteriormente. Um abraço a todos, até o próximo podcast do canal História e Arte.